Beleza? A graça e a paz, queridos irmãos. Amém. Tá bom. Então tá bom. Levante a mão quem aqui, nos últimos dias, ouviu algo parecido assim. O ano passou tão rápido. Estamos na véspera de Natal. Alguém ouviu isso? Ah, tá. Se alguém não ouviu, está ouvindo agora o que eu estou falando. Estamos nas vésperas de Natal. Véspera de Natal. Para falar a verdade, ano após ano, parece que é tudo a mesma coisa, não é não? Tudo a mesma coisa. Alguns enfeitam a casa com bolinhas, com luzes. Também tem os presentes, né? Não sei para quem você vai dar presente, tem que selecionar. As músicas são quase que as mesmas. Noite feliz, pobrezinho que nasceu em Belém. Não é não? Também tem a ceia de Natal. Tem a farofa, aquela coisa toda. E as mensagens nas redes sociais, as mensagens nos púlpitos, como esse aqui, também giram em torno de Natal. É o que estou fazendo aqui agora. Tudo a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa. Agora, será que o Natal precisa ser essa mesmice? Ou ela pode ter um sentido mais profundo, pode mexer com a minha vida e desafiar alguma mudança que ainda não aconteceu? Então, queridos, nós vamos ver aqui hoje que o Natal deve fazer alguma diferença. Eu vou mostrar onde que o Natal fez diferença. E também para algumas pessoas, o Natal fez diferença sim. Que diferença faz o Natal para você? Que diferença? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Eu vou ler o verso 1 até o verso 3. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Pai querido, estamos diante da tua palavra. Eu confesso que preciso do Senhor. Olha para a nossa limitação, para a nossa fraqueza, e com a tua misericórdia fala conosco através da porção da tua palavra. Nós precisamos de ti, ó Espírito Santo. Se o Senhor não falar, nós não vamos ouvir. Portanto, toma esse vaso aqui de barro e usa nesse momento e abre os nossos corações e fala comigo, abre o nosso entendimento, dá-nos disposição para sermos exortados, edificados e, acima de tudo, o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Amém? Amém. Que diferença faz o Natal para você, querido? Lemos aqui que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Então, nós temos o entendimento agora, daqui para frente, de que Natal é o quê? Natal é o nascimento de Jesus? É. Mas o Natal é, segundo o texto que nós lemos, o Natal é a encarnação de Deus na pessoa de Jesus. Tendo isso em mente, que o Natal é a encarnação de Deus na pessoa de Jesus, é Deus que se encarnou. Então,
Estou aqui para dizer que o Natal fez diferença. Sabe onde? O Natal fez diferença no céu, porque ele encarnou, ele veio. O Natal fez diferença no céu, querido. Antes de Jesus vir à terra, ele habitava no céu. Os habitantes do céu, anjos, serafins, anciãos e outros que eu não conheço, todos os habitantes do céu, eles estavam acostumados com a presença de Jesus. Então nós vemos aqui no verso 1 que o verbo estava com quem? Com Deus. Quem é o verbo? Jesus. Jesus estava com quem? Com Deus. Onde? Onde que ele estava com Deus? No céu, o lugar da sua habitação. Ele estava lá desde a eternidade, no céu. Os anjos adoravam o verbo. Os anjos serviam o verbo. Os anjos respeitavam o verbo. Os anjos honravam o verbo. Salmo 103, versículo 20, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, que executam as ordens e obedecem a sua palavra. Então, a presença de Jesus pré-encarnado, lá no céu, era uma presença majestosa, gloriosa. Jesus, ele estava presente no céu. Mas um certo dia, a sua presença saiu do céu. Jesus sempre esteve presente no céu, mas certo dia, ele baixou e veio à terra. Quando? No Natal. Ele mesmo disse lá em João capítulo 16, eu vim do Pai e entrei no mundo. Hebreus capítulo 1, verso 6 diz assim, que o primogênito foi introduzido no mundo. Então ele deixou o céu. Ele deixou o céu. Então, a partir daquela noite de Belém, a partir daquele primeiro Natal, houve diferença no céu. Não sei se o Natal faz alguma diferença na sua vida, mas no céu fez. O céu ficou mais vazio, gente. Uma parte da glória celestial veio para a terra. Olha aqui, olha aí em João, no versículo 14, diz assim, aqui mesmo, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o quê? A sua glória. E vimos a sua glória, uma parte da glória celeste veio para a terra. Então fez diferença no céu. Percebe? Os anjos sentiram a ausência de Jesus, porque ele baixou a terra. Eu sei que é estranho pensar assim, não é não? Não é estranho? É estranho a gente pensar desse jeito. É estranho você pensar no Natal do ponto de vista do céu. É estranho a gente ter essa visão. Se a nossa visão do Natal aqui na Terra já é limitada, imagine a nossa visão do Natal lá no céu. É difícil, não é não? Certa vez Jesus encontrou com Nicodemos, lá em João capítulo 3, e falando sobre o novo nascimento, Jesus disse algo parecido com isso. Jesus disse assim para Nicodemos, Nicodemos, se eu falar das coisas terrenas, você já não crê? Já é difícil de você entender? Quanto mais se eu falar das coisas celestiais, aí é que você não vai entender mesmo. Eu não sei que diferença faz o Natal para você, mas no céu
fez muita diferença. É difícil de entender. Né? É por isso que pouco nós sabemos o que significou o primeiro Natal lá no céu. Pouco sabemos. O primeiro Natal para o céu foi quando o primogênito de Deus deixou o seu lugar de glória. Ele deixou o seu lugar de glória. Então, já fica claro aqui que o Natal, ele fez grande diferença no céu. Mas não foi só isso. O Natal fez grande diferença para Deus Pai. Por quê? Porque o Filho partiu do céu e veio para a terra. Não sei quantos aqui, pai e mãe, teve a experiência de ver o seu filho partir. Talvez foi para uma outra cidade, foi estudar em outro lugar, em outra cidade distante, ou em outro país, ou foi trabalhar. Tem algum pai aqui? Ou simplesmente o filho partiu porque se casou. Minhas duas filhas se casaram. A casa está mais vazia. Não é assim? É? A mesa falta 2 pratos, estão lá e não tem mais. Não é? Por quê? Porque o filho partiu. O filho partiu. Mas a maior diferença está no coração do pai. Por quê? Porque nós ficamos com saudades. Nós ficamos alegres também porque o filho partiu por uma boa causa. Ele foi estudar, ele tem a vida dele, ele tem que crescer. Nós criamos filhos para isso mesmo. Então, querido, o filho unigênito do Pai partiu do céu. E isso fez grande diferença no coração de Deus Pai. Porque Deus Pai e Deus Filho, eles estavam sempre juntos, desde a eternidade. Sempre juntos. Lembra lá no Éden? Na criação do homem, diz assim: façamos o homem. Não é assim? Façamos quem? O Filho estava ali, o Pai estava ali, o Espírito também está ali. Sempre juntos. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz assim: nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Pai e Filho sempre estiveram juntos, em perfeita harmonia, sem competição, sem disputa, em perfeita harmonia, sem hierarquia, esse é mais importante, não, em perfeita harmonia, sempre estiveram juntos. Mas agora, para salvar a mim e a você, sabe o que acontece? Ele tem que separar. É necessário. Para salvar pecador como nós, foi necessário que o Filho partisse. E o Pai deixou. E o Pai deixou. E o Filho partiu. O Filho não está mais com o Pai. Está acompanhando? Isso aconteceu no primeiro Natal. Isso é a encarnação do Filho. Isso é a encarnação de Deus na pessoa do Filho. Houve essa separação. A separação do Pai com o Filho, ela teve início no primeiro Natal. Mas o máximo, o clímax dessa separação aconteceu na cruz. Lembra quando Jesus falou? O que ele falou? Deus meu, por que me desamparaste? Percebe quanto custou a nossa salvação? A separação. Então, eu não sei se o Natal faz alguma diferença para você, mas lá no céu fez. Ficou vazio, ficou mais vazio. Para Deus Pai fez, porque o Filho teve que partir. O
O Deus Pai sabia sobre a cruz no primeiro Natal, sabia? Sim, sabia. Por quê? Porque vir à terra e depois ir à cruz sempre foi um projeto da Trindade. Sempre foi projeto. Por isso nós estamos lendo aqui no versículo 14. E o verbo se fez carne. Esse era o projeto. O verbo se fazer gente, para alcançar gente. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim, que o Filho se tornou carne. Sabe por quê? Porque somente assim ele poderia morrer. Somente nascendo é que ele poderia morrer. Então, querido, é na cruz onde o culpado encontra perdão, é na cruz onde o perdido é achado, é na cruz onde o desgraçado encontra graça, é na cruz onde o escravo do pecado, do diabo, do demônio pode ser liberto. É porque ele se encarnou. É por causa do sangue. Nós cantamos aqui, né? O sangue. É na cruz onde o cansado, que nem eu e você, a gente pode encontrar descanso. Amém. Porque ele nasceu. Porque o verbo se fez carne. Deus abriu mão do Filho. Os céus abriu mão da glória de Jesus. E ele veio. E nós conhecemos a história, principalmente relatada pelo médico Lucas. José, Maria, Belém, manjedoura, hospedaria, conhecemos a história. Fez diferença para Deus Pai, porque o Filho unigênito baixou a terra. E o Pai ficou mais só. O Natal fez diferença. Mas também fez diferença para Jesus. É como que se Jesus fosse desalojado do seu lar celestial. Eu sei que eu não posso usar essa palavra, mas ele foi desalojado, e se foi desalojado, ele foi desalojado voluntariamente. Voluntariamente. Ele deixou o céu. Ele deixou a sua glória. Lá em João 17, a última oração de Jesus, ele fala assim, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo, antes que houvesse mundo. Então ele sempre teve essa glória, mas agora ele abriu mão da sua glória. Fez diferença para Jesus. Abaixou o padrão de vida. Abaixou. Fez diferença para Jesus. Abriu mão da sua glória. Deixou a sua glória. E agora Jesus é uma pessoa como nós. Agora Jesus, ele está limitado pelo tempo e pelo espaço. Ele vive nessa dimensão aqui, mesquinha nossa, de altura, comprimento e... Marceneiro? É mais ou menos assim? É nessa dimensão que nós vivemos. Ele veio, ele abriu mão da sua glória, e agora ele está limitado pelo tempo, pelo espaço, e agora ele sente fome, e agora ele se cansa, e agora ele sente sede, e agora ele sente sono, ele dorme no barco. E agora que ele deixou a sua glória e ele vem, ele tem que suportar a tolice dos seus discípulos. É Maurício. E agora que ele vem, ele baixa a terra, ele tem que suportar
os ciúmes da liderança religiosa, ele tem que suportar a incredulidade da sua própria família e da sua própria cidade, Nazaré. Não pôde nem fazer muitos milagres ali. Ele tem que suportar o ódio do sumo sacerdote. Ele tem que suportar o desprezo das pessoas. Hebreus capítulo 12, nós vamos ver. Suportou o desprezo. Você está vendo como que o Natal fez diferença para Jesus? Eu estou vendo isso. Fez diferença para Jesus. Está aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, diz assim, que ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, pelo contrário, desprezou. Querido, Jesus poderia ter permanecido para sempre no céu. O poder dele nunca seria questionado. Ele sempre seria honrado. Os anjos estariam sempre dizendo isso que nós cantamos, santo, santo, santo. Ele poderia ter ficado lá, mas não foi essa a escolha dele. Ele escolheu alcançar a mim e a você. Então ele veio, ele abriu mão da sua prerrogativa divina e veio. Você conhece Filipenses capítulo 2? Ele esvaziou de todas as suas prerrogativas divinas. Então, querido, eu não sei se o Natal faz diferença para você, mas para Jesus fez toda a diferença. Sendo ele Deus, não é? Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Assim mesmo se esvaziou. Está vendo como ele abaixou o padrão de glória? Ele se fez a semelhança de homens, não é? Assim que diz lá em Filipenses, né? Depois de servo, sabe o que é servo? É escravo. Está vendo? Ele era um Deus glorioso, agora é semelhança de homem, que nem eu, que nem você, temos identidade, temos um certo respeito, mas agora ele é servo, ele é escravo, e de escravo, querido, ele foi para o maldito, porque disse que ele foi obediente até a morte de cruz. Fez diferença ou não fez para Jesus? Toda a diferença. Toda a diferença. Então, o Natal fez diferença. Lá no céu, para Deus Pai, fez diferença para Jesus, mas também para muitas pessoas. E eu acho que para você também. Se não fez, vai fazer. O Natal fez diferença para Maria. Quem era Maria? Quem era Maria? Era uma menina, saindo da adolescência. É isso? Era uma menina, 15, 16 anos. Uma jovem sem muitas pretensões na vida. Ela tinha um noivo, ela ia casar, ter filhos, cuidar dos filhos, do marido, da casa, pronto. Estava tudo em ordem com Maria, com aquela moça, tudo certinho, tudo encaixado. Quando de repente, você conhece o texto, quando de repente aparece um anjo para ela. Vou abrir aqui em Lucas capítulo 2, tem um texto que eu quero ler. Lucas capítulo 2. Aparece um anjo para Maria, e diz assim para Maria: Maria, não fique com medo não. Não fique com medo, Maria. É isso, Lucas capítulo 1. Maria, fique alegre, porque você é favorecida. Versículo 28. Lucas 1, 28, acho que é isso. É isso mesmo? Isso. É, né? Isso. Entretanto, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo.
parênteses aqui, porque isso aqui me deixa assustado. É um parênteses, tá, querido? Sair do assunto, depois a gente volta, tá bom? Porque o anjo está chamando Maria de favorecida. Quem quer ser favorecido aí de Deus? Quem? Todo mundo. Mas sabe o que significa ser favorecido? A nossa visão de favorecido é vida boa aqui e agora. Não é não? E o anjo vem e fala para ela, alegre, fique alegre, porque você é favorecida, achou graça dentro do Senhor, e é verdade. Favorecida. Você vai conceber e vai dar à luz um filho. A menina falou com o anjo, como assim? Como assim? Se eu não tenho relação com homem nenhum? Aí o anjo deu uma explicação básica. Explicaçãozinha assim básica, sabe? Disse assim, é o seguinte, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver com sua sombra. Dá para entender isso? Você entende isso? Você fica satisfeito com essa explicação? Até agora ninguém entende isso, querido. Vai falar isso para aquela menina? Simples assim. Maria poderia falar para o anjo, como que é, anjo? Que negócio é esse? O Espírito vai me envolver? Não é o meu noivo, não. Simplesmente ela creu. Ela creu. Faça comigo conforme o Senhor falou, uma coisa assim. Agora vamos voltar lá para o favorecida? Alegra-te, favorecida. Fica como dever de casa. Depois você pede para o Espírito Santo explicar para você. Eu só vou jogar farofa no ventilador e você depois vê como que fizer. Porque diz que ela foi favorecida. Agora, favorecida, a menina fica grávida. Como que ela vai explicar para o noivo dela? Nós conhecemos a história, tudo bem, vai dar certo. Mas como que ela vai explicar para a vizinhança? Para a torcida do Corinthians? Como que ela vai explicar esse negócio, querido? Hã? Não é não? Mas é favorecida, tá entendendo? Aí depois ela fica com barrigão e tem que viajar com o noivo dela, com o marido dela. Dá para entender o negócio? Favorecida. Até Belém. Chega lá, você conhece a história. Justo na hora de dar luz, não tinha um consultório como esse aqui para ela consultar um doutor Oswaldo. Não tinha. Chegou a hora de dar luz, o que José faz? O que... Olha, vamos... e outra. Vamos procurar lugar em uma hospedaria, num hotelzinho assim. E daí? Ela é favorecida. Deus é todo poderoso para encontrar uma vaga na hospedaria para ela, não é não? Ela achou lugar na hospedaria? Ela é favorecida. Está entendendo? E aí, ela foi numa cocheira, numa estrebaria. E aí, ela tem que dar à luz e põe o menino em uma manjedoura. Eu sei que para nós é poético, mas não, manjedoura, bonitinho, menino Jesus, Você que é mãe, imagine você no lugar de Maria. E Maria, favorecida do Senhor. Depois você resolve isso daí, tá bom, querido? Tá bom? Olha o capítulo 2. Jesus nasceu, cumprindo o dia da purificação, com 40 dias, levaram o menino para a consagração. Lá está a Maria e também está o marido dela, para consagrar o menino Jesus. E justo nesse dia, pelo Espírito Santo, chega lá um homem chamado Simeão. Você conhece a história? Não vou ler tudo. Simeão começa a falar, olha, agora eu posso morrer porque eu vi a salvação, eu posso até morrer, mas ele podia ter ido embora e ficar por aí mesmo. Mas ele tem um recado para dar,
Quer ver só? Lucas capítulo 2, verso 34. 33. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que o Simeão dizia. Simeão abençoou o menino e disse para Maria. Está acompanhando? Simeão abençoou o menininho, 40 dias. E depois ele vai falar com a Maria. Quem é a Maria? Maria agraciada, tá? Ele vai falar para Maria: eis que esse menino está destinado tanto à ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. O seu filhinho também, diz o seguinte: também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Sabe quem é essa? É a agraciada. Fecha aqui o parênteses, e tem muita coisa mais, tá? Eu acho interessante em Maria, você vai ver que ela ouve, e em alguns lugares diz assim, e ela guardava no coração. Ela guardava no coração a respeito do filho. Vamos embora. Então Maria, houve diferença para Maria no primeiro Natal. A vida dela nunca mais foi a mesma. A minha vida nunca mais deve ser a mesma, depois que tenho um encontro verdadeiro e sincero com Jesus. Amém. E deve continuar tendo. E deve continuar tendo. Agora pense, nós já pensamos na Maria, e pense no José, mesma coisa. Acompanhando a sua esposa, tendo que ir até Belém. Pense em José, vendo ali, assistindo ao parto do menino Jesus. E agora José vendo o filho que não era seu, mas que foi dado para ele como Salvador do mundo. Então, querido, o Natal fez diferença no céu, fez diferença para Deus Pai, fez diferença para Jesus, fez diferença para Maria, para José. E o que dizer de João Batista? Fez diferença para muita gente, fez diferença para Isabel, para Zacarias, para Simeão, para Ana, para Zaqueu. O Natal fez diferença para a samaritana, para Maria Madalena endemoniada. Tudo isso porque o Natal aconteceu. O Natal fez diferença, a encarnação. Lembre, quando eu falo Natal, nós estamos falando o quê? A encarnação de Jesus. A vinda de Jesus. Beleza? Então, o Natal fez diferença e continua fazendo para tantos outros que experimentaram a ação de Jesus. Experimentaram e experimentam a diferença que Jesus faz na vida de alguém. Qual a diferença? Que diferença faz o Natal para você? Que diferença faz para você o fato de que Jesus de fato veio e se encarnou? Você certamente está entre aqueles que foi atraído por Deus, então fez diferença para você. Você está entre aqueles que recebeu pela fé a salvação. Então, o Natal fez diferença para você. Você está entre aqueles que creu e continua crendo no perdão dos seus pecados? Se é assim, o Natal fez diferença, está fazendo diferença na sua vida. O Natal fez e continua sendo transformador na sua vida. A encarnação de Jesus continua transformando o seu jeito de ser gente, o seu jeito de ser marido, o seu jeito de ser motorista, ou continua transformando
o seu jeito de usar as redes sociais. O Natal de Jesus, a encarnação de Jesus continua transformando você, como nós lemos aquele texto, né? De glória em glória. Se sim, então, querido, o Natal não é mesmice, não. Continua tendo interferência em nossas vidas. Deve. Podemos dizer que Natal fez diferença no céu? Claro que sim. Para Deus Pai, para Maria, para tantos outros. E para mim e para você também. Amém, queridos? Amém. Amém? Que diferença faz o Natal para você? Faz toda a diferença, não é não? Glória a Deus! É o cântico dos anjos. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra. Agora pode ter paz aos homens, a quem Ele quer bem. Quer tanto bem que Ele veio. Quer tanto bem que Ele abriu mão de sua glória. Foi sim rejeitado lá em Belém. O primeiro não de Jesus foi esse: não tem lugar para você. Não tem lugar para você. Mas sabe uma coisa, querido? Não ficou por aí. Nós sabemos que Ele foi para a cruz, morreu, mas Ele ressuscitou. Amém. E agora, o céu tem novamente Ele. Ele deixou o céu mais vazio. Ele deixou o Pai mais sem companhia. Mas por um tempo, porque Ele voltou. Ele voltou. O céu agora está cheio da glória dEle. Para sempre. Nós vimos aqui, Ele está sentado num lugar de honra especial, de majestade. E os anjos voltaram a ajoelhar diante dele, estão lá, dizendo aquilo que nós cantamos: Santo, Santo, Santo. Que bom que você voltou. Eu fico imaginando, que bom que você ressuscitou. Você estava fazendo falta aqui no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele veio, porque Ele nasceu, porque Ele viveu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele foi glorificado. Ele não é mais o pobrezinho que nasceu em Belém, querido. Ele é um Jesus glorioso e voltará em glória, em poder. E todo joelho um dia vai confessar: realmente, esse é o Senhor. Glória a Deus. Amém, querido?